Bom dia, pessoal, vamos dar uma olhadinha numa sonda só para vocês verem que interessante que é o processo, né? Aqui é uma sonda que está com milho, tá? Todas as camadas estão na zona ideal, que a gente fala que é a verde, tá? Tudo isso a gente parametriza após alguns dias de uso da sonda. A gente vai conhecendo o solo e aí a gente vai parametrizando, tá? Vocês darem uma olhada aqui, ó, vou puxar por 60 dias aí, que é para vocês verem alguns comportamentos. Aqui ainda era final do período chuvoso. Veja que aqui a gente tem altos volumes de chuva, tá vendo? Aqui em cima é a água. E aí depois a gente foi plantado, mais ou menos um pouco antes desse período aqui. E aí a gente vem acompanhando e a gente vem ajustando as faixas, tá? Então, vermelho, estado crítico. A área laranja, se entrar, é um período de alerta. A verde é ideal, é que a gente, depois de conhecer o solo um pouco mais, a gente foi ajustando a parametrização. E aí a gente estabeleceu, o cliente tenta manter a umidade dentro dessas faixas aqui. E a azul a gente considera uma umidade acima aí do ideal e pode considerar a capacidade de campo também. Então veja que quando a gente ajustou as camadas, o cliente veio trabalhando dentro delas de acordo com as fases, tá, da planta. Veja que esse é um solo diferente dos demais que a gente sempre trabalhou. Aqui no oeste, no geral, região de Jaborandi lá para baixo, e até algumas regiões aqui em cima, 50 e 60 normalmente são camadas que têm uma umidade estável. Ela não oscila muito, mas nesse caso aqui ela tem uma drenagem boa nessas camadas. Então as camadas profundas são as escuras, elas drenam bem, tá? Então aí a gente, depois de parametrizado, o cliente veio trabalhando as irrigações dele e veio mantendo as camadas aqui. Veja que aqui 20 centímetros começou a trabalhar bem raízes, depois 30. No geral aqui, 10, 20 e 30 é onde a gente tem visto as raízes trabalhando bem, tá? E aí aqui a gente teve uma chuvada boa, foi a última chuva que a gente teve, então ela regularizou as camadas profundas. Foram duas chuvas aí que somaram, deixa eu olhar aqui, 12, deu próximo de 35, 40 milímetros. Então veja que as camadas profundas que já estavam em região de alerta, elas estabilizaram. E aí o cliente vem manejando. Veja que aqui as fases iniciais da planta, ela oscilava muito mais o consumo. Ó, veja que ela está com picos hídricos, uma curva um pouco mais acentuada e mais difícil de administrar. Mas o cliente conseguiu vir administrando bem, tá? Aqui ela já entrou numa fase que sombreou um pouco o solo, certo? Aqui já está na fase do pendoamento, ó. Veja que ela já diminui um pouco a atividade da planta, tá? Olha a diferença daqui para cá. E aqui também, o que acontece? Além de começar a sombrear solo, a gente tem um período nosso mais frio, o início do período mais frio na região. Então nós tivemos alguns dias nublados, né? E temperatura também baixando, tá? Então quando a gente tem temperatura do solo mais estável e mais baixa, a efetividade da lâmina aumenta. Então, ou seja, se aplicou os mesmos 8 milímetros aqui, tem eficiência diferente agora, devido à temperatura, tá? Deixa eu dar uma baixada aqui só para vocês verem que a gente também acompanha a temperatura do solo. Veja a temperatura lá naqueles momentos iniciais, ó, altas. Quando dava alguma queda aqui, ó, aquele período que choveu, lembra? A gente manteve aí por mais de uma semana a temperatura baixa, depois ela subiu, depois a gente veio regulando, certo? E agora que a gente pegou uma semana nublada e está esfriando, a gente vem diminuindo os níveis de temperatura e a efetividade das lâminas fica alta, ela aumenta. Então a mesma lâmina que o cliente vem aplicando, com a mesma frequência, a gente aumenta a efetividade da lâmina, ok? Deixa eu pegar agora para vocês visualizarem, eu costumo usar sempre 7 dias para a gente avaliar. Ó, isso aqui é uma janela de 7 dias de irrigação. Então veja, irrigou aqui, comportamento da caixa subiu bem. Veja, ó, que com o mesmo intervalo de irrigação, aqui ele estava com um determinado ponto, irrigou a mesma lâmina. Na próxima lâmina, ele foi dar com o mesmo período, a umidade estava um pouquinho mais alta que a lâmina anterior, tá vendo?
E aí ele deu a mesma lâmina, a mesma coisa acontecendo aqui, ó, tá vendo? Ele está melhorando porque a temperatura do solo está menor, a planta está agora entrando fase de pós-pendoamento aí, está começando a encher grão. Então o cliente vem conseguindo manter todas as camadas dentro dos ideais. Veja que as camadas profundas continuam vindo perdendo, mas num ritmo bem lento, tá? A atividade reticular muito forte, 10, 20 e 30, 40 menos, mas já tem alguma atividade. E aí o cliente consegue vir trabalhando. Então o bom da ferramenta, o que a gente fala muito, é que é uma ferramenta que após o cliente conhece o solo dele e a cultura que ele está, ele parametriza os pontos de atenção e ele mesmo vem administrando, tá? Se precisar espaçar a lâmina, ele mesmo vê, tá? Mas aqui ele vem mantendo, ó. Veja que aqui a mesma lâmina também atingiu um pico maior e agora enchendo o grão, ele dá a mesma lâmina, já não tem um pico mais acentuado, ó, tá? Aqui ele está dando lâmina assim, dia não, tá? Em torno de 8 milímetros aí. E vem conseguindo levar, tá? O que a gente sempre fala é que a gente vem administrando a caixa geral do cliente. Quando entra em laranja a gente começa a dar alerta. É sempre importante que a lâmina tenha, você supra o que a planta precisa no dia e sempre sobre no solo, que vá comunicando umidade com as demais camadas. Veja que quando ele irriga, essa lâmina em torno de 8 hoje, que sombreado o solo, ele eleva a umidade em 10, 20, 30 quase que constantemente. 40, 50, 60 não, tá? Mas o que sobra daqui lentamente vai dando manutenção nas camadas anteriores, por isso que elas vão perdendo menos. E aí o cliente trabalha sozinho. É uma ferramenta que o cliente, depois que aprende, ele mesmo vai tomando as decisões, ele não precisa do nosso suporte. Veja que ele tem conseguido manter as temperaturas de forma estável, ó. Deu lâmina aqui, temperatura baixa por 1, 2 dias, depois ela sobe um pouquinho, aí já dá a lâmina de novo. Ele começa a baixar, tá vendo? E assim ele vem controlando e mantendo a estabilidade. A temperatura é um ponto muito importante no trabalho que a gente faz aí manejando. Beleza? Legal, né, pessoal? Qualquer dúvida aí, só falar.